Apocalipse 18. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 24. Convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, papel, caneta na mão, de preferência. Anote aquilo que você julgar importante, sublinhe expressões na sua Bíblia. São pequenos recursos que temos para fixar, para guardar melhor, então, algum aprendizado. Ok? Vamos lá? Apocalipse 18, vou ler com você do verso 9 ao verso 24. Diz assim a palavra de Deus: ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura e de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carros, e de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se fartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido. Nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exaltai ou exultai sobre ela, aos céus, e vós, santos apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, e tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum se achará, e qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas e de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Meus queridos, é um texto vasto, é um texto riquíssimo, é um texto carregado de muitos detalhes, mas eu quero convidar você a caminhar conosco aqui nesta oportunidade. Eu não tenho como dissecar e como olhar cada um dos detalhes que temos aqui nesse texto, mas ao passar pelo texto, eu espero que nós possamos pelo menos guardar a ênfase principal desse texto. Eu deixo em aberto para você, caso haja alguma dificuldade com alguma expressão, caso você não entenda alguma figura, e se quiser fazer a pergunta aí na área de comentários, tanto no Facebook quanto pelo YouTube, fique à vontade em fazer. Dentro do meu parco conhecimento, eu procuro ajudar. Caso contrário, a gente busca ajuda com outros que mais compreendem do que nós
e assim a gente vai compreendendo a palavra do nosso Deus. Amém? Fique conosco, vamos caminhar juntos. Só mais um minutinho aqui para o sistema operar e nós vamos caminhar juntos aqui, então, olhando introdutoriamente, colocamos o seguinte aqui. Você já aprendeu que Babilônia, citada no Apocalipse, em vários textos, e aqui no capítulo 18, de modo muito especial, Babilônia, citada aqui então, não é a antiga cidade dos caldeus, ou seja, não é apenas a Babilônia antiga, a grande, poderosa Babilônia, cidade lá dos caldeus. Já viu também que Babilônia não se restringe a uma referência a Roma, do Império Romano. Você também viu que Babilônia não é apenas o sistema papal ou a Igreja Católica Romana, como algumas interpretações assim o fazem. Mas você viu que Babilônia é o sistema sociopolítico, econômico e religioso que se opõe aos valores de Cristo, ou seja, é o mundo com seu esquema de vida, com seu sistema de vida que se opõe aos valores do reino de Deus. Isso é Babilônia. As figuras anteriores que levantamos, Babilônia como a grande e poderosa cidade dos caldeus, ela é uma figura desse poder político, econômico, religioso, sedutor e que envolve as pessoas no seu pecado. A Babilônia é representada em Roma também, o apóstolo Pedro chama Roma de Babilônia. A Babilônia é representada em Roma também, exatamente essa mesma representação do poder, da grandeza, do glamour, da sedução, da luxúria, lá nos dias apostólicos. Você vai encontrar outras expressões, mas o que interpretamos e compreendemos o significado de Babilônia é que ela não está presa no momento, no tempo, mas Babilônia é todo um sistema de vida pecaminoso, contrário à vontade de Deus, se baseado e se estabelecido na sociedade, no sistema político, no sistema econômico e na própria religiosidade que engana e que perverte os valores do reino de Deus, se tornando então forças anticristãs, muitas vezes usando o nome de Cristo, mas sendo uma força do anticristo. Warren Wiersbe, nós falamos dele aqui semana passada, ele disse que João ouviu 4 vozes que sintetizam no capítulo 18 a queda de Babilônia. Lembra que Babilônia é representada por uma prostituta que seduz, que encanta e que leva as pessoas a uma vida de luxúria e de pecado. Seguindo então esse esboço aqui, nós já vimos na semana passada as 2 primeiras vozes. Você se lembra? Eu vou te mostrar. E hoje nós veremos então as 2 vozes seguintes, completando assim, conforme o esqueleto dado ali por Warren Wiersbe, as 4 vozes da queda de Babilônia. Então nós vimos na semana passada uma voz de condenação, quando é dito para o apóstolo João, naquela visão, caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. A ênfase na queda, dizendo que Babilônia tinha sido condenada porque chegou para ela o momento do juízo de Deus. Você viu também a voz da separação, quando Deus ali, através dos seus mensageiros, falava ao seu povo, sai de Babilônia, afaste-se dela, aparte-se dela, fuja dela, povo meu. Nós aprendemos então que, primeiro, na primeira voz, o mundo será condenado, esse mundo anticristão será condenado no dia certo, e ele vem sendo condenado no decurso da história, mas num dia final ele será condenado pelo próprio Deus. E a segunda voz, a voz da separação, também ela está espalhada em toda a história, quando o povo de Deus é chamado sempre a viver separado de Babilônia, fugindo dessa mundanidade, dessa perversidade que campeia solto na história humana. Então essas 2 vozes nós já vimos. Hoje nós vamos ver a terceira voz, a voz da lamentação, as pessoas que amam Babilônia e vendo Babilônia se desfazendo, lamentando e chorando. E vamos ver a voz da celebração, o povo de Deus glorificando o Senhor, fazendo festa, porque Babilônia caiu. Então, essas são as 4 vozes da queda de Babilônia. Vimos 2 na semana passada e veremos 2 hoje. Voz da lamentação. Você pode olhar ou seguir aí o seu texto,
praticamente do verso 9 ao verso 19, no capítulo 18 de Apocalipse. Como disse antes, não dá para a gente pegar em cada vírgula, cada ponto, cada expressão, mas vamos fazer um en passant, uma passada por alto, e vamos pelo menos tirar lições do texto para nós. Esse parágrafo, que começa aqui no versículo 9 e se estende praticamente até o versículo 19, é um parágrafo só na sua Bíblia. Esse parágrafo mostra o lamento dos reis e dos mercadores e dos marinheiros ao verem a derrocada, a falência, a queda de Babilônia e a futilidade dos seus investimentos. Então, Babilônia cai, e os reis da terra que a amavam, os povos que a circundavam, que viviam no seu prazer, no seu glamour, na sua luxúria, lamentam e choram. Então, vamos lá. Também, ao mesmo tempo, mostra aqui o grito de vitória da igreja no céu, é o que você vai ver na sequência desse texto. Então, lá no versículo 20, especialmente, você pode olhar quando se diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A palavra exultar é mais do que simplesmente ficar levemente alegre. É para ficar explodindo de alegria. É para dar pulos de alegria, porque Babilônia caiu. Essa é a expressão que temos aqui, lá no texto de Apocalipse 18, 20. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu quero olhar com você aqui é o lamento dos reis e dos homens poderosos. Olha conosco, vai caminhando conosco. Esses reis são os políticos, são aqueles que se renderam às tentações da Babilônia e desfrutaram o seu deleite, os seus deleites, os seus prazeres. De novo, Babilônia não é uma cidade parada no tempo. Babilônia é a representação desse mundo caído, perdido e anticristão, desse mundo onde os valores muitas vezes até transitam no meio religioso, mas os valores que regem a vida dos indivíduos são contrários aos princípios de Deus. Isto é Babilônia. Então, nessa Babilônia, nessa vida separada e contrária a Deus, muitas pessoas desfrutam aqui dos seus prazeres, dos seus deleites, e quando veem que a vida se esvai e percebem que esses valores não tem nada que sustentem, que os guardem para a eternidade, a vida se esvai, se acaba, e eles percebem que tudo que eles tiveram foram apenas prazeres efêmeros, eles chorarão e lamentarão. Para eles, na sua história pessoal, é a queda de Babilônia. Outra coisa que nós podemos olhar, então, meus irmãos, na sequência, é justamente o fato de que Babilônia, ou Roma, representada aqui na visão de João, é vista como um sistema político que se associou com o mundo, fazendo comércio, não necessariamente o comércio para o sustento da vida, mas o comércio da vida em função dos seus prazeres. Essa é a ideia de Babilônia, ou de Roma, a cidade cosmopolita, a cidade luxuriosa, que faz comércio da vida apenas para viver na sua opulência e no seu prazer. Os políticos, governados pela luxúria, ganância e soberba, vão ficar amedrontados quando esse sistema entrar em colapso e vão chorar e vão lamentar em alta voz. É o que se percebe no quadro aqui de Apocalipse 18. Mais uma vez, lembrando para você que essa Babilônia está presente no decurso da história, e esses políticos aqui não significam só e necessariamente políticos no sentido eleitoreiro da palavra, mas é a arte de fazer política. E cada um de nós, em alguma medida, somos políticos. Então, aqueles que são políticos e usam da estratégia e dos artifícios políticos apenas para satisfazer a sua luxúria, a sua ganância, a sua soberba, esses tais vão ver Babilônia caindo, vão ver a vida se esvaindo e vão lamentar e vão chorar profundamente. Apocalipse 18, olha aí, versículo 9 e 10 comigo. Olha o versículo 9 e 10. Ora,
Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em só 1 hora chegou o teu juízo. Falamos aqui semana passada sobre essa 1 hora. Essa ideia de 1 hora é que breve e rapidamente, em pouco tempo, chega o juízo de Deus. Seja sobre o indivíduo, seja sobre um sistema que domina durante um tempo, num certo lugar, num certo país, ou um sistema que pervade todos os reinos do mundo e Deus é quem pune. Então essa 1 hora significa que Deus derruba poderosamente reinos e nações. Lembra-se de perestroika? Lembra-se dos muros de Berlim? Lembre-se da derrocada da Segunda Guerra Mundial? Deus é o Deus poderoso que controla os reinos, é o Deus poderoso que derruba as nações. Toda e qualquer nação, toda e qualquer pessoa, toda e qualquer sociedade que se levante para viver na luxúria, fora e contra os valores de Deus, em algum momento cairão e lamentarão e chorarão a perda do prazer apenas existencial e passageiro. Roma, no tempo de João, Roma era o centro do comércio, o centro da política, o centro do glamour, da vida prazerosa. Lá era a capital do mundo. Então, Roma, que Pedro vai chamar de Babilônia, João também tem essa representação aqui, certamente mostrando para os seus leitores dos seus dias o valor e o poder dessa grande e poderosa cidade em levar as pessoas ao pecado. Era o símbolo desse poder, era o símbolo dessa pecaminosidade. Mas lembrando que a luz de Apocalipse não se retrata apenas a uma cidade parada no tempo, mas é a vida humana, caída e separada de Deus. Isso é Babilônia. Os valores que regem a vida fora dos padrões de Deus. Isso é Babilônia. Roma era conhecida pela sua extravagância, pela sua pompa, pela sua luxúria, pela sua imoralidade. Nos dias de João, as pessoas eram dependentes de Roma, política e economicamente. Então, Roma era o grande centro do mundo, era a grande mente, era a grande cabeça gestora de todo o império, de todo o mundo daquela época, e, de alguma forma, todos estavam ligados à vida de Roma, dependendo de Roma, para a vida e para os seus prazeres. Então, é nesse sentido que João vem falar para nós de Babilônia, um poder que arregimenta e organiza as pessoas em torno de si para levá-los num procedimento e numa conduta contra Deus. Segunda coisa que eu quero colocar com você, o lamento dos mercadores. Então, um primeiro momento, o lamento dos políticos, dos reis, dos poderosos, mas aqui, num segundo momento, o lamento dos mercadores. Os mercadores, volta lá para o capítulo 18, os mercadores, versículo 11 em diante, você pode observar comigo, e sobre ela choram, pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, e ele vai começar a desfilar um número X de mercadorias, 30 mercadorias, ele vai colocar aqui para dizer da opulência, da grandeza, do comércio dessa grande meretriz que era a Babilônia. Então os mercadores aqui são a figura dos empresários, negociantes e todos aqueles que têm colocado o coração nas mercadorias e nos deleites do mundo. Mais uma vez, não se prenda à ideia de apenas o fato de que comerciantes são mercadores do mal. Não. A ideia de mercadores aqui são todos aqueles que, em alguma medida, fazem comércio. Não de itens apenas, mas comércio da vida, em busca do prazer passageiro e momentâneo. Então, esses que mercadejam a vida em troco de prazeres efêmeros e passageiros, sem levar em consideração os valores de Deus, esses são os mercadores. Aquilo que confiavam e em que tinham prazer não vai poder salvá-los. É o indivíduo que vive a vida toda apenas efemeramente, em busca de prazeres que passam aqui e de repente a vida se finda.
E o que essa pessoa tem para segurar? Nada. É essa a ideia de que os mercadores também chorarão e prantearão, porque veem que a vida se acaba, veem que Babilônia, o prazer da vida se vai e não tem o que nem onde segurar. João vai citar aqui, como eu disse, cerca de 30 artigos de luxo. Vamos olhar alguns deles. Na contagem, o número 4 desempenha um papel interessantíssimo. Mais uma vez, para você lembrar, o número 4 na figura apocalíptica, ele é a figura do mundo. Lembra? Os 4 cantos da terra, os 4 ventos e daí por diante. Então, o número 4 ele tem essa significação da totalidade do mundo. Então, João vai separar aqui esses produtos que ele passa a colocar com itens de comércio, ele vai separar sempre em grupos de 4. Perceba que interessante. Primeiro grupo, 4 artigos de joias. Olha só, versículo 11 e 12. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola. 4 mercadorias que são ligadas a joias. Ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Não vamos dissecar aqui a ideia de cada uma dessas coisas, mas mostrando apenas a ideia da busca pelo glamour, a busca pela realização, no obter coisas, no trazer para si uma imagem, quem sabe, que pode ser muito bela, mas não representa o seu interior. É apenas um mundo de aparências. Então esses artigos aqui mostram o glamour, a beleza, a grandeza, a pompa, onde a vida se estabelece, se firma apenas em coisas extremamente passageiras e efêmeras. Segundo grupo que João vai colocar aí, 4 tecidos de luxo. Olhe comigo. Ele vai dizer aí do linho finíssimo, da púrpura, da seda, no versículo 12. Linho finíssimo, a púrpura, a seda e a escarlata. Olha só, ele coloca aí mais 4 tipos, então, de tecidos finíssimos, tecidos de luxo. Mais uma vez, é o mercadejar de coisas que apenas é o lado de fora. Embeleza, dá um senso de grandeza, dá um senso de realização, de poder, mas que, na verdade, é só o lado de fora. Não representa, de fato, aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa vive no seu interior. Assim se vestia a meretriz, mas essas coisas não têm valor permanente. Se você olhar lá no capítulo 17, volta lá um pouquinho, nós já passamos por ele, Apocalipse 17, versículo 4, diz que essa mulher, essa prostituta, essa meretriz, se achava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, e tinha na mão um cálice de ouro, etc. e tal. Né? Então, só para mostrar que essa é a cara da meretriz. É o mundo que procura a sua satisfação apenas em coisas externas, sem considerar aquilo que deveria ser de fato o interno. Vou fazer um parêntese rápido aqui, lembrando das palavras do nosso irmão, apóstolo e presbítero Pedro, lá escrevendo às igrejas da Ásia, da Capadócia, da Bitínia. Pedro vai dizer lá no capítulo 5 que as mulheres devem ter a sua beleza não naquilo que é meramente aparente. Ele vai usar ali a palavra cosmos para dizer da beleza, o cosmético, aquilo que é importante, mas não é o máximo. As mulheres não devem ter a sua beleza apenas naquilo que é cosmético, naquilo que é mundo, naquilo que é belo só externamente. E Pedro vai dizer que elas devem ter a sua beleza no homem interior, naquilo que realmente elas são em Cristo Jesus. Nem Pedro, nem eu, nem a Bíblia, em lugar algum, condena o uso de cosmético, condena o uso de pérolas, condena o uso de algum adorno que te deixe mais bonita, mulher. Pelo contrário, a beleza é para ser bem apreciada e vivida, né? Dentro dos moldes do Evangelho, com toda a singeleza, mas aquilo que realmente deve ser a beleza do indivíduo. Agora, não só de mulheres, como diz Pedro lá no capítulo 5, mas a beleza do indivíduo não pode estar apenas naquilo que é externo, que é aparatoso,
que mostra uma beleza, mostra um glamour, mas não mostra o que você tem dentro. Então a nossa beleza tem que ser o homem interior. Então volta aqui de novo esses 4 grupos de tecidos: linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. É como se vestia a meretriz e como ela mercadejava esses valores também, dizendo que a vida é apenas a aparência, mas a aparência se vai. Terceiro grupo de coisas que João vai mostrar para nós aí, são 4 artigos para ornamentação, também ligado ainda à beleza e ao glamour. Olha ainda no versículo 12, ele vai dizer o quê? Olha só: toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima. Ele vai dizer ainda artigo de bronze, de ferro, de mármore. Olha só, ainda é a estética, a beleza, o valor exterior, a beleza de fora, que você pode ter, quem sabe, ornamentando a sua casa, o seu palácio. E são figuras de linguagem para mostrar que muitas pessoas vivem apenas da aparência da beleza, da aparência do prazer, mas que não se alimentam e nem formam a sua vida na verdadeira beleza. Então, esse mundo, a concupiscência, os prazeres do mundo, isso é Babilônia. 4, João vai mostrar aqui 4 tipos de artigos cosméticos, ainda olhando para a beleza estética, apenas para a performance exterior do indivíduo. Canela de cheiro, ele vai mostrar o incenso, ele vai falar sobre o unguento e vai falar ainda sobre bálsamo. Tudo isso era material, e ainda é até hoje, utilizado aí na produção de produtos cosméticos que embelezam, que dão sabor, que dão cheiro, que dão um toque de beleza, de sensualidade, mas apenas exterior. Podem ser experimentados, podem ser vividos dentro dos princípios e valores do Evangelho, mas lembrando que a nossa beleza maior, o prazer da vida do indivíduo não é isso. Quando a sua vida se pauta apenas nesses valores externos, você está na Babilônia. Cuidado com a Babilônia. Olhe mais um grupo aí que João vai nos mostrar. Perceba, 4 artigos de cozinha. Olha que interessante, João vai mostrar para nós aí o vinho. João vai dizer aí para nós sobre o azeite, vai falar para nós sobre a flor de farinha e sobre o trigo. Na verdade, João está dizendo aqui, meus irmãos, mais uma vez, grupo de coisas que transparecem, que trazem para nós a ideia da grandeza, do prazer, do deleite, não é? Mas mostrando que isso é apenas, ou são apenas coisas externas. De novo, o verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite, a verdadeira essência da vida não está nessas coisas externas. João vai dizer ainda que vão lamentar e vão chorar porque não podem mais comercializar, não podem mais vivenciar essas coisas. E ele mostra 4 artigos de mercadoria viva, que fazia parte também do poder, da grandeza e do glamour do indivíduo. O gado, o poder da carne, da alimentação, da sobrevivência, mas com coisas apenas externas. Ovelhas, ele vai falar aí ligado ainda aos cavalos, aos animais, escravos, almas humanas. Olha que interessante. Ele vai mostrar aqui exatamente coisas externas e que dão a intenção ou a aparência de prazer, de grandeza, de realização, de domínio sobre coisas e pessoas, mas que na verdade são contrários ao poder e à realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso, meus irmãos, é Babilônia. Tudo isso é uma vida baseada apenas na aparência. Os mercadores negociam até mesmo os homens escravos como se fossem mercadoria. Olha só, essa é a ideia. Por isso que os mercadores aqui estão chorando, porque eles não podem mais negociar. Os mercadores, de novo, não são apenas proprietários de instituições de comércio aqui na nossa região, por exemplo, mas os mercadores são as pessoas que vivem à busca da sua realização pessoal, comercializando, mercadejando, vivendo como se
apenas essas coisas externas fossem o suficiente para a vida, mesmo que envolva comprar e vender o ser humano, mesmo que envolva mercadejar almas, buscar apenas o prazer aparente. Essa é a ideia dos mercadores que João vai nos trazer aqui. No Império Romano, havia 60 milhões de escravos. Dá para entender uma potência dessa? O ter escravo era uma coisa que fazia parte da cultura daquela época. Faziam tudo e qualquer coisa com o fim de se enriquecerem. Vendiam e compravam o próprio ser humano. No primeiro século, ali na época de João, segundo uma estimativa, havia 23 escravos para cada homem livre no Império Romano. Olha só, 23 escravos para cada homem livre ali no Império Romano. É uma loucura, um terror. Por quê? Porque dava a ideia de ter poder sobre. Tudo isso é a ideia que transita ainda hoje em nosso meio. Eu quero voltar com você para esse pensamento. O que nos nossos dias que pode dar a aparência de grandeza? Que pode dar a aparência de domínio? É o seu aparelho celular? É a sua capacidade tecnológica? É o seu status sobre outras pessoas? Cuidado para você não viver de aparência e não estar ligado à Babilônia. Então, essas expressões que João coloca como sendo os que comercializam tudo apenas para inflar o ego, apenas para trazer uma aparência de grandeza, de poder, de arrogância, de luxúria, de prazer, mas com coisas que passam e terminam aqui. Terceira coisa que vai haver aqui no lamento, ou no cântico de lamento, é o lamento dos homens de navegação. João vai trabalhar essa ideia e você pode caminhar comigo aí, então, um pouco mais. Ainda olhando nessa questão, no versículo 14, por exemplo, ele vai dizer que o fruto sazonado que a tua alma sempre apeteceu se apartou de ti. Ele está tratando aqui ainda dos mercadores, né? O que ele está dizendo aqui, na verdade? Que aquele prazer de ter as coisas perdeu, não tem mais. A vida se esvaiu e vai ser apenas um lamento. Imagine uma pessoa que viveu a sua vida em qualquer época da história, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e que ele tenha vivido 50, 80 anos apenas buscando o seu prazer momentâneo nas coisas, nos bens, nos alimentos, nas dominações, dos poderes existenciais da sua época, e esse indivíduo simplesmente vem a morrer, punido por Deus, sem se quebrantar e sem se converter. Onde ele vai estar? Você vai ter a certeza de falar comigo aí, ele vai estar na perdição eterna, pastor. Exatamente, e sem prazer. Tudo aquilo que era fonte de prazer, deleite e alegria, ele não tem mais. É o que você tem aí no versículo 14. O fruto sazonado, aquele fruto especial, delicioso, que a tua alma sempre desejou, não tem mais, se apartou de ti. E para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. A ideia aqui, meus irmãos, é do prazer da vida, do prazer momentâneo, de uma vida que se baseia apenas naquilo que é prazeroso externamente, e a vida se esvai, se acaba. A punição de Deus chega e o indivíduo não tem mais o prazer da existência. Os mercadores dessas coisas, ou seja, versículo 15, aqueles que vivem por meio dela, diz o texto aí, se enriqueceram, se encheram de deleite, prazer, alegria, etc. Agora estão longe disso, apenas vendo um caos. Olha só que coisa interessante, versículo 16, lamentando, ai, ai da grande cidade, ou daquela vida maravilhosa que eu tinha. Essa é a ideia, lamentando a queda de Babilônia. Terceira coisa, então, o lamento dos homens de navegação. Vamos caminhar aqui e perceber essa ideia presente. Aqui se mencionam 4 classes. E João vai colocar, então, essas 4 classes aqui para a gente perceber mais um pouquinho, ok? Vamos lá? Versículo 17, ainda terminando o versículo 16, ele fala que uma hora só, acabou tudo, tamanha riqueza foi devastada, e ele começa, então, agora a falar sobre essas 4 classes. Todo piloto, todo aquele que vive ou que navega livremente, os marinheiros e todos quantos labutam no mar. 4 tipos de pessoas.
ele vai falar aqui os homens que vivem da navegação. Eles também vão lamentar a queda de Babilônia. Os pilotos, ou seja, aqueles que são os exportadores, não necessariamente do comércio entre um país e outro, como temos hoje, mas as pessoas que vivem de trafegar esses valores dos quais nós citamos anteriormente, como os comerciantes, essas pessoas que vivem de fazer esse tráfego de coisas, vivendo a partir delas. João vai dizer mais ainda, os passageiros, ou seja, aqueles que recebem esses produtos e vão à busca e à cata dessas coisas que são apenas o prazer momentâneo. Os pilotos, aqueles que expõem e vendem. Os passageiros, aqueles que se colocam à cata e compram e buscam e vão à busca desses prazeres. Os marinheiros, aqueles que são os pescadores, aqueles que vão também onde tem, encaminham e dirigem a outras pessoas no comércio da vida, levando apenas o prazer externo às pessoas. Os mercadores do mar, ou seja, aqueles que vão à busca de encontrar coisas especiais, de criar coisas geniais, mas que são apenas supérfluas para dar prazer à vida. São figuras de linguagem que João vai trazer para nós aqui. Aqui se vê então, meus irmãos, o desespero dos ímpios que colocam a sua confiança apenas na riqueza e nos prazeres do mundo. Olha o versículo 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara a essa grande cidade? E eles lançam pó sobre a cabeça e gritam e choram, dizendo, pranteando no versículo 19, ai, ai da grande cidade. Irmãos, tudo isso é a ideia de que a vida se foi e de que todo o prazer e o deleite que tinha apenas em coisas materiais, externas e que não davam segurança para a vida, se acabou. Isso, mais uma vez, está percorrendo toda a história. É a história de cada indivíduo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo que viveu nesse mundo de Babilônia. E, em algum momento, a sua Babilônia se foi. Mas é bom lembrarmos que essa figura aqui também se projeta não apenas para o indivíduo, cada indivíduo no seu tempo existencial, mas essa figura que se projeta para o mundo de uma maneira plena, quando no final da história Deus derrubar tudo isso. Tá certo? Então, lembre-se que Babilônia não é uma cidade física, não é uma cidade política, não é uma cidade apenas temporal, mas ela é um conceito atemporal que atravessa a história. E todos quantos estão dentro deste conceito estão vivendo Babilônia. Mas também Babilônia será derrubada de uma vez por todas, ou esse mecanismo de vida será derrubado de uma vez por todas lá no final da história, em Cristo Jesus. Então a única coisa que lhes resta é um doloroso lamento, seja para o indivíduo lá na sua morte, que ele percebe que tudo se foi e não sobrou nada, nem o seu prazer, nem a vida, nem a salvação, não lhe sobrou nada, é apenas um doloroso lamento, é para o indivíduo que transitou na história assim e teve o seu fim, ou também é o lamento lá no final, do fechar das portas da história, quando Cristo realmente julgar e condenar a cada um conforme os seus atos. Então essa é a voz da lamentação. Essa voz da lamentação de Babilônia caindo, ela está na história. Nós não temos ouvidos para ouvi-la, porque nós muitas vezes não entendemos esse conceito e não paramos para ver. Mas eu sei que você já ouviu esse lamento muitas vezes. A vida se foi, o indivíduo tinha até dinheiro, grandeza, riqueza, poder e não levou nada. E você sabe que quem sabe a vida que ele teve, você pode julgar pelas aparências e pelos frutos externos. Jesus disse isso. Você pode conhecer uma árvore a partir dos seus frutos. E você pode julgar a qualidade daquela árvore a partir dos seus frutos. Então, muitas pessoas que passam na sua e na minha história, você olha para eles e fala, esse está perdido. Não teve onde se agarrar. Nós não podemos dar a última palavra, porque nós nunca conhecemos exatamente o fim de cada pessoa naquele momento final. Mas, via de regra, meus irmãos, arrependimento não é coisa que se faz na hora da morte.
Arrependimento é algo produzido pelo Espírito Santo na vida do indivíduo e, via de regra, o Espírito Santo faz isso com tempo suficiente para a pessoa desfrutar do arrependimento. Não acredite que todo indivíduo que morreu, que levou uma vida perversa e ruim, na última hora ele se arrependeu. Cuidado para não colocar no céu pessoas que estão no inferno, né? No sentido corriqueiro e simples da palavra. Só para a gente lembrar, então, que a voz da lamentação é esse choro da eternidade que já se ecoa nas prisões do inferno, de milhares e milhares de pessoas que lamentam viver uma vida de opulência, de prazer, de grandeza, e hoje não tem nada disso. Só dor e ais que sobram para eles. A segunda voz que você tem aqui em Apocalipse 18, então, é a voz da celebração, do verso 20 ao verso 24, ok? Caminhe comigo. Eu não vou ler todo o texto, nós já o lemos, mas olhe, vai olhando comigo aí, do verso 20 ao verso 24. Então, em contraste com o lamento dos ímpios, a igreja no céu está celebrando a vindicação da justiça divina. Ou seja, enquanto os ímpios choram e lamentam, aqueles que já morreram, viram Babilônia caindo e agora estão na perdição eterna, chorando e amargando uma vida de perdição, enquanto eles estão nesse quadro de horror, a igreja nos céus, aqueles que já partiram em Cristo Jesus, estão lá celebrando a justiça divina, estão felizes porque Deus já julgou e já vingou, em certa medida, a Babilônia sobre eles. Eles olham a fumaça de Babilônia, diz o texto aqui. Exultai, ó céus, versículo 20, e vós santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Olha o versículo 20, mais uma vez, essa expressão de alegria que os santos lá no céu já vivem, já possuem, porque o pecado, a maldade, a luxúria, o engano, a sedução, as perseguições e as provações que vieram sobre eles por causa dos prazeres de Babilônia, agora já estão julgados. Babilônia cai, o mundo passa, mas a igreja de Cristo canta e exulta. Esse é o quadro que você tem aqui, a expressão anterior, Babilônia caindo, Babilônia sendo derrubada, destruída, saqueada, queimada, mas o povo de Deus sendo convidado à adoração. Esse colega que temos aqui, Charles Rosenberg Erdmann, foi um pastor presbiteriano de 1866 a 1960, é o tempo de vida dele, 94 anos de vida. Ele foi professor também no teologia no Seminário Teológico de Princeton. Eu quero colocar aqui uma expressão de Charles Erdmann. Ele diz assim: a Babilônia não é a antiga capital às margens do Eufrates, nem é a cidade do Tigre, materialmente falando, mas é Roma como um símbolo espiritual, ou seja, não é a Roma literal e física, mas é o símbolo espiritual do glamour, da grandeza, do poder, como encarnação de tudo quanto é pagão, apóstata e oposto a Cristo. É Charles Erdmann falando lá no seu comentário também de Apocalipse. Pode-se ver Babilônia concretizada, meus irmãos, na Roma imperial, na Roma papal e em quaisquer movimentos e sistemas anticristãos. Tudo aquilo que na nossa sociedade cheira anticristianismo, isso é Babilônia. Observe algumas decisões da ONU, isso é Babilônia. Observe algumas decisões da OMS, isso é Babilônia. Observe algumas decisões da Unicef, isso é Babilônia. São os grandes poderes que estão aí no mundo, gerindo, conduzindo o mundo de forma contra Deus. Isso é Babilônia. Então a Babilônia, de novo, não é uma cidade estabelecida no tempo, que viveu, que existiu e que deixou de ser. Não, é um sistema de vida. Aqui o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, ele também contribui conosco, ele é ministro presbiteriano, é membro da Academia Evangélica de Letras, é doutor em ministério pelo Seminário Teológico Reformado em Jackson, Estados Unidos, e é diretor executivo do nosso trabalho de Luz para o Caminho, programa de evangelização de TV e rádio, e ele diz assim, comentando esse texto:
O ponto principal que devemos observar é que este mundo arrogante e sedento de prazer, a Babilônia, perecerá com todas as suas riquezas e prazeres sedutores, com toda a sua cultura e filosofia anticristãs, com as suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os desejos da carne. Então esse é o ponto principal que se pode perceber nesse capítulo. Esse mundo arrogante que vive em busca do prazer, essa Babilônia vai cair, está caindo na vida de cada pessoa que vai partindo daqui e que teve a vida tão efêmera e passageira, baseada apenas em prazeres, mas vai cair num sentido final e último, quando toda a sua filosofia, cultura anticristãs, tudo que eles produzem vão deixar de existir e apenas o povo de Deus existirá em glória. Então aqui você vê o povo de Deus sendo chamado a se alegrar. Olha para o versículo 20 de novo. Exultai sobre ela, sobre a queda de Babilônia. Exultai, ó céus. Então o povo de Deus é chamado a se alegrar, porque a vingança de Deus contra a Babilônia chegou. Ela chega no tempo, na história de cada um, mas ela chega também lá no dia último, no ponto final da história, onde esse mundo perverso contra Deus será derrubado. Quem são os redimidos? Esses que devem se alegrar na vitória sobre os inimigos de Deus. Olha o que ele diz aí. Exultai sobre ela, ó céus. Aí ele começa a indicar pessoas. E vós, santos, apóstolos, profetas. Quem são esses? Os santos, os apóstolos e os profetas são os indicados aqui por João, mas é bom a gente destrinchar, quem sabe, um pouquinho mais aqui. Os santos, meus irmãos, eles são mencionados em todo o Apocalipse cerca de 13 vezes e estão no céu. São aqueles que creram em Cristo Jesus de uma maneira ampla e geral. Todos os cristãos que foram salvos pela graça de Deus, esses são santos, foram santificados através do Espírito Santo e agora se regozijam no justo juízo de Deus pronunciado sobre os seus inimigos. O que para nós, hoje, aqui na terra, nós os vivos, é apenas uma esperança de que o mal vai ser punido. Para eles que estão já na presença do Pai, eles já veem o mal punido na história até onde eles estão e sabem do cumprimento pleno e absoluto até o final da história. Então, os santos são aqueles que estão lá na presença de Deus. A palavra apóstolos aqui, ela é um termo técnico que se refere geralmente aos 12. Por causa de Cristo, esses 12 apóstolos sofreram perseguição e sofreram morte violenta e estúpida, com exceção de João. Então, nós tivemos 12 apóstolos, todos eles tiveram morte estúpida e João foi o único que pôde morrer de velhice. Mistérios da soberania divina. Por que Deus preservou João? É aquilo que Jesus fala com Pedro, né? Se eu quero que esse fique até o fim, o que te importa? Ou seja, se eu quiser fazer algo diferente com a vida dele, eu que faço. E Jesus fez, pela bondade e misericórdia, na vida de João, algo diferente. Preservou João para uma morte não dolorosa, como os outros apóstolos. Profetas, meus irmãos, aqui são todos aqueles que revelaram e proclamaram a palavra de Deus. Então, você é profeta? Certamente sim, porque a Escritura diz que cada um de nós, remidos em Cristo Jesus, somos um reino de profetas e sacerdotes. Ao mesmo tempo, você é um sacerdote e, ao mesmo tempo, você é um profeta. Se você fala da palavra de Deus, proclama a salvação de uma forma ou de outra, há pessoas à sua volta, isso é profecia. Então você pode olhar rapidamente comigo o texto lá de Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, versículo 20. Paulo vai dizer assim naquele texto: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmos, ou sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Ou seja, a igreja edificada em cima desse estabelecimento da palavra dos profetas e dos apóstolos. Quando você está aqui e edifica alguém com a sua palavra, ou com a palavra de Deus sendo pregada por você, você está fazendo a função de profeta. Olha um outro texto ainda em Efésios 3:5. Olha o que Paulo diz aí, o qual, o mistério, né, do Evangelho, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora
foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, ou seja, aqueles que pregam o Evangelho a partir do evento Cristo, pregam algo novo, não no sentido de invenção, mas de um descortinar de realidades que até aquela época estavam ainda em oculto, guardadas e seladas apenas no simbolismo da religião judaica, mas agora abertos e revelados para nós. É isso que Paulo vai dizer aí. Você pode olhar mais uma outra referência ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo fala que Deus mesmo concedeu alguns para serem apóstolos e outros para serem profetas. Apenas para dizer aqui que os profetas são aqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus, e você, em alguma medida, é um profeta. Todos os salvos, então, estão aqui incluídos nesse cântico e nesse suspiro de alívio. Graças a Deus, Babilônia caiu. Esse é o suspiro de alívio que os salvos têm em Cristo Jesus. Irmãos, é o dia da vingança de Deus. Babilônia vai cair e esse é o dia último da vingança de Deus. A ruína total de Babilônia, demonstrada aqui por João, então, assim como uma pedra arrojada no fundo do mar. Volte lá para Apocalipse capítulo 18, versículo 21, diz que um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e jogou essa pedra para dentro do mar, dizendo: é dessa maneira que Babilônia vai cair, o sistema contra Deus vai se afundar e nunca mais vai se levantar. É o que diz aí o versículo 21, no capítulo 18. Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais ela será achada. Lembra aqui que Babilônia não é uma cidade física, mas é um conceito de vida contrário e anticristo. A Bíblia garante que isso aqui vai acabar. Babilônia é o sistema destituído do mundo, é um símbolo da oposição a Deus e a sua igreja. Então, se você volta aí o seu olhar para os versículos 23b, a parte final do 23, diz que todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, né? E no versículo 24 diz que nela se achou também o sangue dos apóstolos, dos santos, dos profetas, ou seja, ela é anticristo, ela é contra Deus, é esse sistema mundano que luta contra a igreja. Isso vai cair. Então, depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem a condenação eterna. É isso que a Bíblia nos garante aqui. A Babilônia, meus irmãos, torna-se o lugar onde todas as coisas boas vão estar ausentes. Você se lembra do lamento pelas coisas, pelos prazeres? As coisas são boas em si mesmas, mas eram utilizadas como Deus na vida, como o símbolo máximo do prazer da existência, enquanto Deus ficou de lado. Então a Babilônia é esse lugar onde as coisas boas vão deixar de existir. Olha o versículo 22 e 23 mais uma vez. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarim, jamais em ti se ouvirá. Não terá mais artífices para produzir joias, ouro e coisas bonitas. Nem qualquer arte jamais haverá em ti. Olha, a arte é uma coisa bela. Nunca jamais haverá em ti, ou se verá em ti também, o ruído de pedra de moinho, de um trabalho produtivo. Não é? Versículo 23, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, só escuridão e trevas, nem voz de noivo, o prazer da vida e do casamento, não mais haverá. Então tudo que é bom vai estar fora de Babilônia. Não tem música. Lá só se ouve voz de lamento, não tem mais voz de arpistas. Olha só que interessante. Voz de arpistas, os músicos, dos tocadores de flauta, dos clarins, não mais haverá. Não tem mais alegria. É isso que o texto está dizendo. Babilônia caiu e só sobrou a morte. Aqueles que morreram sem Cristo estão eternamente no estado de tristeza e desolação eterna. Não tem arte criadora, diz aí o texto, nem artífice, nem qualquer arte jamais haverá em ti, nem se ouvirá o ruído de pedra de moinho, não vai ter mais trabalho produtivo, lavor que seja belo para a vida do homem, não terá lá, só dor e sofrimento.
Diz aqui, não terá mais suprimento, os moinhos já não moem mais. Enquanto no passado Babilônia era o mercado do mundo, agora tudo está caído. Essa é a ideia de que Babilônia vai perder a produtividade da vida e da beleza. Olhe mais. Haverá só escuridão, não tem luz. As trevas são um símbolo do derramar final da ira de Deus, onde a condenação eterna se mostra em morte. A Bíblia fala de trevas espessas, de trevas horríveis, de noite eterna. Não terá mais luz em Babilônia. Olha o que mais que diz aí. Versículo 23 diz que não haverá em ti o brilho de luz de candeia. E não haverá mais ainda, em quinto lugar, qualquer relação de amor. Não tem casamento, não tem poesia, não tem sonho, não tem beleza na vida em Babilônia que caiu. E quem perdeu a vida eterna em Cristo Jesus está exatamente nesse caos. Lá não tem amor, lá não tem poesia, lá não tem encanto, lá não tem nada que dê realmente prazer à vida. Em sua busca desenfreada pelo prazer, pela luxúria, Babilônia atropelou e assassinou o povo de Deus na história. O mundo, em oposição a Deus, maltrata, persegue, mata a igreja de Deus sem escrúpulos. Quando eu digo mata aqui, meus irmãos, nem sempre precisa ser literalmente a morte física. Mas quantas vezes a igreja tem sido calada? Quantas vezes os valores da igreja têm sido achovalhados? Quantas vezes os princípios morais, éticos e essenciais de uma vida sadia têm sido jogados de roldão no esgoto por causa da busca do prazer de Babilônia? Apocalipse 18, 24 diz assim: nela, nessa Babilônia que cai, se achou o sangue de profetas, de santos, de todos que foram mortos sobre a terra. Já imaginou cada pessoa que morre sem Cristo? E essa pessoa ajudou a chovalhar o evangelho? Cada pessoa que morre sem Cristo, essa pessoa ajudou a desprezar as verdades de uma vida poluta e santa. Impoluta e santa. Já imaginou? É isso que João está dizendo. Nesse tipo de vida se acha a culpa da morte dos santos. Versículo 24. O juízo de Deus, meus irmãos, é anunciado desde o princípio da história. Contudo, Babilônia e seus habitantes nunca deram ouvidos aos anúncios que Deus é um reto juiz. Alguns exemplos rápidos para a gente terminar. Babel, lembra de Babel? O nascedouro de Babilônia, lá nas histórias do Gênesis capítulo 11, um povo que se rebela contra Deus e não quer fazer a sua vontade, tudo cai. Lembra-se do dilúvio? E viu Deus que o desígnio do coração do homem era continuamente mau, e foi pregado o evangelho para aquelas pessoas e não quiseram, o dilúvio os engoliu. Lembra de Sodoma e Gomorra? Tinha ali Jó, o pregoeiro da justiça e da verdade, falando o evangelho na sua maneira, na sua época. Mas ele estava lá representando o reino de Deus no meio de Sodoma. E tudo cai, porque não deram ouvidos a Deus. Lembra-se do Egito? O povo de Deus presente no Egito, e Deus pune poderosamente aquela nação. Lembra-se de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você. E Jesus chora sobre Jerusalém. No ano 70, Jerusalém cai. Era o povo de Deus, mas era o povo que estava vivendo na Babilônia. Era o povo que estava vivendo segundo o curso deste mundo. E Jerusalém cai. Lembra-se de Roma? A grande e poderosa cidade também cai. E daí por diante, meus irmãos, qualquer que seja o poder que se levante nesse mundo, fora dos padrões de Deus, vai cair. Seja na vida do indivíduo, seja na vida de instituições governamentais ou sociais. Todo poder contra Deus há de cair. Os ímpios sofrerão penalidade eterna, porque assim disse Deus e assim fará Deus. Ele cumpre aquilo que ele fala. Então, você é um cidadão de Babilônia, a cidade condenada, ou você é um cidadão da Nova Jerusalém, a cidade celestial? Onde você está? Fuja dela, povo meu. É a palavra que foi dada no capítulo 18, ainda naquela parte que nós falamos sobre o clamor para fuga.
Saia de Babilônia, saia de Babilônia. Então você precisa dar a resposta o quanto antes e com toda a segurança que a palavra de Deus te oferece. Você é um cidadão de Babilônia ou você é um cidadão da Nova Jerusalém? Jesus é o único caminho, é o único que pode te colocar de fato pertencendo à Nova Jerusalém, tirando você de Babilônia. Então, essa é uma palavra também de desafio para cada um de nós. Não se esqueça, para lá, para Nova Jerusalém, Jesus é o único caminho, não tem outro. Para Babilônia, o caminho é largo, a porta é espaçosa e são muitos os que vão por ela. Mas para Nova Jerusalém, o caminho é apertado, a porta é estreita e disse Jesus, são poucos os que passam por ali. Onde você está? Fica aí, meu irmão, minha irmã, conosco essa reflexão. Próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre o casamento do Cordeiro. Então, capítulo 19, versículos de 1 a 10, o casamento do Cordeiro. E assim nós encerramos o nosso estudo desta noite. Não falte, se Deus permitir, estaremos lá na próxima quarta-feira falando com você.